E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia. Hoje, dia 1º de agosto de 2023, fazendo mais um vídeo aqui com vocês, tomando meu cafezinho. Tem de tudo aqui, hein? Quem conhece já sabe, né? Aqui tem canela, aqui tem chocolate 50%, aqui tem leite em pó, café, mel e aveia. Muito bom. E hoje, né? Vou comer um pastelzinho de queijo. Começar o dia bem, né? Hoje acordei tarde. Então, antes de eu começar o assunto, como de praxe, né? Primeiro vou agradecer já aos quase 2.100 inscritos. Poxa, para um canal niilista, para um canal que fala dos assuntos que nós falamos, isso é bem relevante, né? Sem contar os comentários, que as pessoas estão aí comentando bastante. Isso é muito bom, também aprendo muito com os comentários de vocês. E as visualizações também. Quase todos os meus inscritos visualizam os vídeos e até mais, né? Eu tenho vídeos aí com 3.000 visualizações, 2.500 visualizações. Então, porra, tem mais gente assistindo do que gente se inscrevendo. Então, vou pedir aqui, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, nos ajude. Se inscreva aí para dar mais relevância para os nossos vídeos, para que nossos vídeos sejam mais apresentados para as pessoas, com o maior número de pessoas. E aí mais niilistas tenham contato, né, com o nosso material, com o nosso trabalho. E hoje eu vou falar aqui sobre o nosso maior superpoder. Se nós fôssemos super-heróis, né? Qual seria o nosso maior superpoder? Vou começar falando o seguinte. Você já viu quando você vai num açougue? Você chega num açougue, você vê aquele monte de carne pendurada, né? Para você é normal, para a maioria das pessoas é normal. Existem aí os veganos, existem aí os vegetarianos que não gostam, né, de carne, mas para a maioria é normal você ver, né, um boi abatido, né? Ver galinha, frango, porco. Esses animais são mortos diariamente para que a gente se alimente deles. E aí, se você for observar o sentido da existência, o sentido mesmo da nossa existência, de qualquer animal, vamos começar até pela bactéria, né? Vamos começar pela forma de vida mais simples, digamos. Quando a vida começou, o primeiro grupo de bactérias, né, ou de seres, sei lá, que surgiram, né, unicelulares inicialmente, quando esses seres começaram a se reproduzir, né, começaram a surgir algum grupo desses seres, vamos estar falando de vida primitiva. Qual o instinto mais básico desses seres se não se alimentar? E do que eles iriam se alimentar se não dos próprios seres? Ou seja, esses seres se alimentavam deles mesmos, inicialmente. Então, a vida foi criada para se alimentar de vida. Porque os seres, né, as unidades, precisam acumular energia para poder se movimentar, se alimentar, né, se reproduzir, né, se proteger de uma certa forma e morrer. Né? Depois morrer para ter uma reciclagem desse material, desses átomos. Então a essência da vida, se você for ver a vida no seu início, no seu princípio e na sua finalidade, é se alimentar de outros seres, a vida orgânica na forma de uma unidade. O sentido é esse, não tem mais sentido nenhum. Vamos começar, como eu falei, lá na vida primitiva, quando a vida surgiu, já começaram a se entre e devorar. Não é? É o instinto mais básico, se alimentar para acumular energia, para executar um trabalho de se movimentar para se reproduzir e depois morrer. Aí chegamos hoje no ser humano. O que é o ser humano se não isso? Uma unidade biológica
que precisa se alimentar de outros seres, se não forem de seres de carne, vai ser de vegetais, que também é vida. Então, vida se alimenta de vida o tempo inteiro. E se você não for carnívoro, né? Se você não se alimentar de carne, que a proteína da carne é importante, você vai ter que ter uma dieta muito bem balanceada para você poder ter as mesmas proteínas. Para você não ficar desnutrido. Porque na realidade, né, nossa dentição é de herbívoros, né? Nossa dentição hoje não é mais de carnívoros. Nós temos um resíduozinho aqui de caninos, mas a gente não consegue nem comer carne crua, né, que é o natural. Então nós não conseguimos, nós temos que cozinhar a carne para amaciar, para poder deglutir. Nosso estômago não consegue deglutir carne crua. É de difícil deglutição. Então, o natural mesmo hoje para nós, pela evolução, seria que nós não nos alimentássemos de carne, né? Mas nós ainda precisamos da carne, digamos assim, da proteína da carne. E nós achamos normal matar porcos, matar galinha, matar boi, vaca, sei lá, coelhos, toda sorte de animais nós matamos, né? Os frangos. Tudo isso aí para nós não é considerado sem consciência. Mas se você olhar uma vaca, um boi no pasto, um porco, até mesmo uma galinha, um frango, do ponto de vista da constituição física, eles têm coração, eles têm todo o sistema nervoso, eles têm sistema respiratório, eles têm sistema cardiovascular, né, sanguíneo, pulmonar, tudo igual a gente. Então, quando você vê um cachorro morto na rua, por exemplo, você vê um gato morto na rua, não é diferente de uma pessoa morta na rua. Porque, como eu falei inicialmente, o objetivo da vida orgânica, por isso que nós somos feitos aqui, ó, essa carne macia. Essa carne macia que não é à toa. Isso aqui é para ser devorado, gente. Se você, provavelmente, você pegar um ser humano, né, matar, esquartejar, tirar as partes lá da carne mais macia, como você faz com um boi, e você botar para vender, ou como faz com um porco, né, e botar para vender no mercado, as pessoas muito provavelmente não vão ver a diferença. Entende? De uma carne de porco, né? Dizem que a carne humana é parecida com a carne de porco. Então, a gente está aqui para parar para pensar. Nosso canal aqui é para isso, né? O objetivo é esse, é ver a vida de uma forma diferenciada, ver a vida sem essa cultura falsa, sem esses filtros da religião, filtros da importância que o ser humano tem valor. Você vai ver, né, que o valor de qualquer pessoa termina no túmulo. Fazem toda aquela, né, fazem um velório, fazem toda aquela ritualística para querer dizer que o ser humano é importante, né? Mas já está se fazendo o velório ali, dependendo das condições. Se tiver muito calor, enterra logo, porque senão já vai começar a feder, né? Porque a realidade é essa, o que está dentro do caixão não é diferente de qualquer cachorro, de qualquer gato morto numa rua. Só que ninguém faz velório para cachorro, para gato, né? E nós nos alimentamos de cadáveres. A realidade é essa. Então qual é o maior superpoder do ser humano? É ficar invisível, né? Porque quando você morre, você fica invisível. E aí as pessoas pensam assim, tá no mundo espiritual, né? Transforma o indivíduo num fantasma, transforma o indivíduo num espírito. A religião tá aí para propagar todas essas loucuras que deixam o ser humano cada vez mais irracional, cada vez mais longe da sua própria realidade. Dizem ainda, olha a maior mentira da religião, dizem que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Que imagem e semelhança de qual Deus? Para começar, né? Do Deus bíblico? Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A ideia de Deus é algo eterno, né? Bom, imutável, onisciente, onipresente. São atributos da divindade, perfeito. Quando é que nós temos algum desses atributos? Por acaso nós somos bons? Por acaso nós somos eternos ou imortais? Por acaso nós somos oniscientes, onipresentes ou perfeitos? Então nada disso tem a ver com a gente. Isso é uma invenção da religião.
Nós somos seres perecíveis. Nós somos seres maus, ruins, somos predadores. Se nós somos feitos à imagem de alguma coisa, é a imagem de um macaco. Nós somos feitos à imagem e semelhança do macaco. Como eu falei, se existe um Deus, um conceito de Deus, esse Deus nem sequer pode ser considerado vivo, né? Ele simplesmente seria algo, uma força, um poder que sempre existiu, que nunca vai deixar de existir, né? Que teria como princípio, claro, a bondade, a equidade. Seria algo perfeito, uma mente perfeita, né? Uma mente boa. Isso não tem nada a ver com o ser humano. Então conta essa mentira, né? Deus é um ser superpoderoso. Deus é o poder supremo, né? É todo poderoso. E dizem que nós somos feitos à imagem e semelhança desse Deus. Mas só que o único poder que nós temos, se nós fôssemos super-heróis, então, se nós somos super-heróis, se nós somos feitos à imagem e semelhança de um ser todo poderoso, infelizmente, vou ter que te contar, né? Se você ainda não sabe. O único poder que você tem é de ficar invisível. Depois que você morre, você vira espírito, conforme a religião, né? Porque na realidade, essa palavra espírito foi pega pelas religiões, mas na realidade espírito quer dizer aquele que expira, né? Então, para expirar tem que estar vivo. Não existe espírito morto. Mas a nossa sociedade criou essa mentira. Então hoje, nosso superpoder é a invisibilidade. É, depois que morrer, ficar invisível. Aí as pessoas lembram de você, né, e tal, mas você está invisível para elas. Então, gente, é isso, né? Próxima vez que você for comer o seu churrasco, ou que você vê aquele animal abatido lá no açougue, que você acha tão normal, você tem que entender que não é carne diferente da sua. E que se outro ser tivesse evoluído, né, de forma inteligente, e esse ser se alimentasse de homens, nós seríamos a carne pendurada lá no açougue, entende? Nós seríamos o churrasco de alguém, de algum ser, né? E isso também não está longe de acontecer não, né? Imagina que um ser alienígena, que gosta de se alimentar de carne, de seres conscientes, talvez um predador, né? Igual aquele filme Predador, né? Onde o maior prazer é caçar entidades conscientes. E aí, imagina se isso acontecer, né? Se uma raça alienígena descer aqui e o objetivo for nos caçar, para se alimentar, né? Para ter o prazer de caçar, uma caça, de perseguir uma caça inteligente, uma caça que consegue reagir, uma caça que consegue se organizar. Imagina isso, né? Dá até um filme isso, né? Então, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Se você ainda não é inscrito, nos dê uma força. Se inscreva no nosso canal. Não canso de pedir, porque isso é importante para lembrar as pessoas que estão aqui, que às vezes nos visitam e se esquecem de se inscrever. Então, gente, muito obrigado pelo apoio de vocês. 2.100 inscritos quase já, né? E para o alto e avante. Abraço!